Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 de 1 Coríntios, este canal onde você lê aqui um capítulo da Bíblia por dia. E hoje, esse livro de Coríntios, nós estamos comentando um pouco sobre a igreja, né? Como a igreja deve ser fundada, como ela deve ser organizada. Paulo vai dar muitas instruções, porque naquela igreja estava acontecendo muitas dissensões, muitas brigas, confusões, coisa do arco da velha. E hoje, no capítulo de hoje, a gente vai ver mais uma coisa do arco da velha que estava acontecendo e que aquelas pessoas estavam se conformando, estavam autorizando, e aí as coisas foram passando e foi ficando normal. E uma das coisas que eu escrevi nas minhas anotações e que eu sempre lembro quando eu leio sobre isso é que, sabe, novela? Aqui vai falar sobre o fermento que leveda toda a massa. Sabe, novela? Quando você, sei lá, talvez quando você não era cristão ou quando você já era cristão, ou até mesmo um filme que você assiste e aí de repente você tá torcendo por um casal, mas é um amante da pessoa, ou então você tá torcendo para alguém que tipo roubou sem querer, ou que ela tem algum problema, e aí quando você pensa que não, você já está torcendo ali para aquela pessoa dar certo, sabe quando tipo a mentira pega você e aquilo parece normal, parece que tipo tem um viés ok, e a gente acaba se adaptando. Na minha realidade, eu tenho vivido algo assim. E na minha realidade, assim, no meu contexto, claro que eu não vou expor nada aqui, né? Não, no meu contexto de vida também, misericórdia. Tenho misericórdia de mim, igreja. Mas eu tenho visto e eu tenho me calado e eu tenho autorizado, porque eu falo, não, mas é jovem, é isso, é aquilo. Bom, mas eu tô dando um spoiler sobre o capítulo 5 e talvez você não esteja compreendendo o que eu estou falando. Então vamos começar orando e aí a gente parte para nossa leitura para você compreender aí. Se você está chegando, seja muito bem-vindo. Se gosta desse tipo de conteúdo, se alguém te encaminhou este vídeo, espero que você goste. Como eu disse no início, este é um canal onde a gente aqui tem por propósito espalhar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela na sua completude. Então aqui a gente lê cada capítulo e depois a gente traz alguma reflexão que a gente pode tirar aí para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso contexto, para a nossa igreja. A Bíblia, ela não é ultrapassada, a Bíblia ela é mais interessante do que qualquer outro livro, do que qualquer filme, do que qualquer novela. Você assistiu aquela novela da Record, gente? De Moisés, pelo amor de Deus, todo mundo assistiu. Teve até filme depois. Eu esqueci o nome da novela. Os 10 Mandamentos, eu acho, né? Pois é. Fala que não foi bom pra caramba. Mas ler a palavra de Deus é ainda mais. Sabe quando você ouve assim alguém dizer, eu já vi o filme do Harry Potter, mas o livro dele é ainda melhor. Eu já vi o filme da cabana, mas o livro dele é ainda melhor. Então, dentre todos esses, a Bíblia é ainda melhor. E aqui a gente consegue fazer de uma forma onde eu creio que, tipo, o Senhor tem esclarecido, né? Porque a gente tem mantido aí uma constância e uma regularidade, e indo capítulo após capítulo, livro após livro, que pra gente entender que tá tudo ligado uma coisa na outra. O Velho Testamento faz todo sentido agora que a gente tá lendo o Novo Testamento.
E é isso. Então, se você tem esse interesse aí de ler a Bíblia, né? De conhecer, aprender um pouco mais, eu te convido a ficar, se inscrever, dar o seu joinha para me mostrar que eu estou no caminho certo, ou escrever um comentário aqui falando qualquer coisa, se gostou, se não gostou. E é isso. Vamos orar, amém? Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por esse feriadinho para alguns, Deus, para outros ainda na labuta, mas que o Senhor seja a força deles, seja o renovo a cada dia, e aqueles que terão a oportunidade de descansar em nome de Jesus, que o Senhor também esteja nos momentos de lazer, de prazer. Em nome de Jesus, nos ensina, Deus, a sermos cada dia mais santos, mais purificados pela Tua Palavra, mais conscientes a respeito dela, que nós possamos ser direcionados, Deus, a fazer as coisas certas. Nos ajude, nos dê capacidade, autoridade para pisar em cabeças de serpentes e escorpiões e de tudo aquilo, Deus, que vem como uma raposinha, sabe, Deus, prejudicar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos dê olhos espirituais para serem abertos, sabe, Deus, para que vejam tudo aquilo, Deus, que está em desconformidade e errado, segundo a Tua vontade e a Tua palavra. Nós oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora, vai dizer assim. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito e agindo como se eu estivesse aí. Já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Joguem fora para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, não com pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral ou avarento ou adora ídolos ou é bêbado ou difamador ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Eita atrás de eita. Então, gente, como eu havia iniciado nosso vídeo, então aqui nós temos um caso onde estava havendo uma grande imoralidade sexual, e isso vai ser relatado lá em Levítico, que ter relacionamento entre filho e a madrasta,
entre pessoas da mesma família. Então, um filho estava ali se relacionando com a madrasta. Nós não sabemos todo o contexto dessa história. Aqui Paulo, não vai dizer tudo, mas ele vai falar que aquelas pessoas, além de tudo, estavam orgulhosas. E mais à frente, gente, eu acho muito importante a gente começar do final para ir para o início. Sabe por quê? Porque Paulo, ele estava escrevendo esta carta à igreja de Corinto, não era aos coríntios. Não era o povo de Corinto, não era a cidade, não eram os pagãos, não eram os gentios. Eram pessoas que haviam se convertido e estavam ali formando a igreja, estabelecendo a igreja. E por mais que eles talvez fossem novos na fé, eles estavam deixando, ou pessoas que já, que estavam conduzindo aquela igreja, estavam deixando como se isso fosse normal. E mais, a gente sabe lá o porquê. Eles estavam orgulhosos com aquilo, eles estavam tipo, além de estar tudo bem, de eu fechar os meus olhos para não querer enxergar, eles estavam tipo aprovando, apoiando e não sei o que, sabe lá o que tinha acontecido, né, gente? É que nem eu comecei aqui falando, às vezes uma história de novela ou de um filme, ou sei lá do que, ela acontece de uma forma que a gente acaba, apoiando. Parece que aquilo é normal, parece que aquilo é ok, parece que não, é o certo, entendeu? É uma distorção na nossa imagem. A gente amava eu não sei aí quantos anos mais ou menos, né? As pessoas têm, mas existiam algumas novelas do Manuel Carlos, um antigo autor da Globo, que ele fazia novelas muito boas. Fazia novela Por Amor, Laços de Família, então eram novelas assim. Cara, era novela muito boa, sério. Mas sempre tinha um caso assim. Não sei se vocês se lembram, mas o Reinaldo Gianecchini gostava da mãe, aí depois casou com a filha, mas ainda gostava da... Uma confusão. Aí depois a mesma coisa, a mãe da menina teve filho junto com a menina. As duas teve filhas no mesmo tempo. Só que o filho da menina morreu e ela descobriu que a menina não poderia mais ter filho. E aí, na maternidade, sem ninguém saber, ela trocou os meninos, como se o dela fosse o filho morto e o da menina fosse o filho vivo. E o marido, assim, o homem que ela estava na atualidade, ela... como é que se diz? Ele era doido para ter filho e tal, e ela, arrancou o sonho dele. Gente, fora isso... gente sem casar, gente, e a gente olhava para aquilo e a gente apoiava, aplaudia e falava, não, tá certo, e isso e aquilo. Sabe quando isso vai moldando os seus pensamentos e você vai começando a desvirtuar o que é o que a mídia, a cultura, aquilo que você enxerga vai começando a desvirtuar aquilo que é certo de fato. A gente só foi começar a pensar, opa, não tá certo, essa imoralidade sexual, sabe, a essa hora, opa, não tá certo esse homossexualismo, opa, não tá certo, quando a gente teve contato com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse sentido, ela faz abrir os nossos olhos. E aí, gente, assim, então a gente não sabe exatamente qual era o contexto, mas aquelas pessoas estavam achando normal, e Paulo vira e traz a realidade, fala, deixa eu contar uma coisa pra vocês, Levítico, vamos lá, vamos ler o Levítico, porque Levítico era o que eles tinham, né, e a carta de Paulo agora, a carta de Paulo virou Bíblia Sagrada pra gente, mas... para eles, até então, o que era determinado estava na lei ali de Levítico, enfim, dessas coisas. Então, é isso. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente começa a parar, e isso, mais uma vez, reforço aqui,
Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas vocês teriam que sair deste mundo. Então Paulo está falando assim, vocês vão ter que conviver com isso, mas que seja da porta da igreja para fora. Sabe, vocês podem até ter sabedoria ali de sentar numa roda em outra, desde que vocês não façam a mesma coisa que eles. Mas quando tá dentro da igreja, aí a coisa muda de figura. Não dá para aceitar isso. Vamos ler. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas que é imoral, avarento, adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem sequer fazer uma refeição. Deixa eu te contar uma coisa, você pode sentar com um amigo que você queira discipular e você saiba que você vai ter maturidade de sentar numa mesa com um amigo que bebe, não beber da mesma bebida que ele, mas você pode sentar com ele para você tentar ganhá-lo, para você ali, né? É que nem o meu pastor Jorge. O pastor recentemente foi e ele falou, gente, eu era da área militar, então às vezes a gente faz encontros e a gente faz alguma coisa, mas eu vou e eu sento e tipo, claro que eu não vou para um bar, mas tipo, eu vou às vezes para um churrasco onde a maioria das pessoas vão estar bebendo, mas eu tenho a minha postura ali e eles me respeitam em relação a isso. Agora, o que não dá é a gente sair entre nós da igreja, sair e beber. Sair, ou então você sair com uma pessoa da igreja, você não bebe a outra pessoa. E eu não tô falando de beber um vinho, a gente já comentou sobre isso aqui, mas talvez uma pessoa que você saiba que tá embriagada, ou uma pessoa que tá traindo o marido, ou uma pessoa... Esse tipo de pessoa a gente não deve ter nem sequer tomar uma refeição. E aí, Paulo finaliza dizendo, os do mundo a gente não vai julgar, deixa que Deus vai marcar o encontro com eles e... julgar, ganhar ou salvar. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Então é isso. Então não somente não sentar para beber, como virar e falar, vem cá, vamos ter uma conversa. Porque isso daqui que você tá fazendo é errado. É isso, gente. Eu hoje tenho uma reunião, então não posso me alongar. Deus abençoe. Tchau, tchau.